E ali, hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo sente, né? Aquela briga interna entre o medo que trava a gente e a fé que nos joga pra frente. E para entender isso melhor, vamos usar uma ideia bem legal de um sermão do pastor Michel Peragine e uma história super antiga, para ver como o jeito que a gente olha para as coisas pode literalmente mudar tudo. Então, vamos lá, direto ao ponto. Imagina uma balança na vida. De um lado, tá o medo. Do outro, a fé. Nos desafios do dia a dia. Para que lado essa balança costuma pesar mais? Essa pergunta, gente, é o coração de tudo que a gente vai conversar hoje. E para a gente mergulhar nessa dinâmica, vamos fazer uma viagem no tempo. Tem uma história lá no livro de Números que é, assim, um estudo de caso perfeito. Ela mostra direitinho como uma mesmíssima situação pode virar duas realidades, assim, totalmente diferentes. Tudo por causa da lente que foi usada para enxergar a coisa toda. Vamos então para a primeira parte dessa história, onde o cenário é montado, tem uma promessa no ar e a expectativa, nossa, tá lá no alto. Olha, tenta imaginar a cena. Depois de anos e anos vagando pelo deserto, o povo de Israel está ali, na beirinha, de entrar na Terra Prometida. A promessa era de um lugar super próspero, sabe? A famosa terra onde fluem leite e mel. Tava logo ali, ao alcance. A esperança era uma coisa que dava quase para tocar. Então, o que acontece? Moisés bola uma missão de reconhecimento. Ele escolhe 12 líderes, um de cada tribo, e manda os caras para lá. A missão era simples, passar 40 dias espionando a terra e voltar com um relatório. Mas o detalhe mais importante aqui, o ponto crucial, é que todos eles viram exatamente a mesma coisa. A mesma terra, as mesmas cidades, as mesmas pessoas, sem tirar nem pôr. Pois é, e é bem aqui que a história dá uma guinada daquelas. Aquela missão que era para ter um relatório só, unificado, acaba com uma conclusão completamente dividida. Olha só que doido. 10 dos espiões voltam com um relatório que até começa bem, sabe? Ah, a terra é maravilhosa, é fértil, mas... E esse mas muda tudo. O povo de lá é poderoso, as cidades são fortalezas e, gente, a gente viu gigantes. Já do outro lado, Caleb e Josué chegam com uma visão totalmente diferente. A terra é ótima e vamos subir e tomar posse dela. Com certeza a gente vence. Percebe a mesmíssima realidade, só que vista por duas lentes opostas. E isso nos leva de volta para a nossa imagem principal, a da balança. Essa é a metáfora central da pregação. Em todo desafio da vida, a nossa perspectiva é o que bota peso de um lado ou do outro. É o que faz a balança pender para o medo ou para a fé. É com essa ideia que a gente vai analisar o que rolou ali. Tá, mas para entender por que 10 deles reagiram daquele jeito, a gente precisa primeiro entender um pouco como é que o medo funciona. Olha, a primeira coisa importante é que o medo em si não é o vilão. Pelo contrário, ele é tipo um sistema de alarme que a gente tem, natural, feito para nos proteger. É um mecanismo de defesa, sabe? Para preparar a gente para lutar ou fugir do perigo. Se não fosse o medo, a gente seria totalmente autodestrutivo. Então, onde é que está o problema? O problema começa quando esse alarme fica, digamos, desregulado. A psicologia explica isso super bem. Sabe aqueles experimentos clássicos, como o de Pavlov com os cachorros, ou o do pequeno Albert? Eles provaram que o medo pode ser aprendido. A gente pode acabar associando ele a coisas que nem são perigosas de verdade. E aí o que acontece? O alarme dispara por qualquer coisa o tempo todo. É daí que surgem as fobias e, como a gente vai ver, até problemas espirituais. Beleza. Agora, vamos voltar lá para a história dos espiões para ver na prática o estrago que um alarme de medo desregulado pode fazer. O primeiro efeito é esse aqui: o medo aumenta o problema. Os 10 espiões não falaram, a Terra tem uns desafios. Não, eles disseram que a Terra devora os seus moradores. Poxa, isso é um exagero gigantesco, né? O medo fez a ameaça parecer muito, mas muito maior e mais mortal do que era de fato. E o segundo efeito é talvez até mais profundo. O medo distorce a nossa própria identidade. Eles falaram, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Repara nisso. O medo não só fez o inimigo parecer gigante, como fez eles mesmos se sentirem minúsculos, insignificantes. Foi um colapso total da autoconfiança. Mas será que essa paralisia era a única opção? Caleb e Josué mostram que não. Eles apresentam uma alternativa poderosa. A linguagem deles é da água para o vinho. É radicalmente diferente. Não tem mais. O que tem é uma declaração de certeza, de confiança. Subamos, tomemos posse.
é certo que venceremos. A visão deles não está focada na ameaça, está focada na promessa. E isso nos leva a uma definição de fé muito interessante. Não é sobre uma crença cega, sabe? A fé, nesse contexto, é como a capacidade de enxergar a maquete, o projeto de uma realidade que ainda não existe. É ver o que Deus vai fazer antes de acontecer. É olhar para a situação não como ela é agora, mas como ela vai ficar, confiando em quem fez o projeto. Caleb e Josué não estavam negando que os gigantes existiam, eles só estavam com os olhos fixos na maquete da vitória. Ok, muito legal essa história antiga. Mas como que a gente conecta tudo isso com a nossa vida hoje? Primeiro, vamos olhar para as consequências da decisão deles. Por escolherem dar ouvidos ao relatório do medo, o povo de Israel ficou vagando no deserto por 40 anos. 40! Um ano para cada dia que os espiões passaram na terra, dominados pela descrença. Uma única decisão, baseada no medo, atrasou um projeto de vida por 4 décadas. Só que essa dinâmica não ficou lá no passado, não. Essa mesma balança medo contra fé é uma ferramenta super prática para os nossos desafios de hoje. Um exemplo claro disso é na criação de filhos, principalmente quando a situação é mais desafiadora. Ali, essa balança é testada todo santo dia. Então, na prática, como é que se aplica isso? O caminho parece ter 4 passos. Primeiro, aceitar que o medo é natural, mas trabalhar para regular esse alarme, para ele não disparar à toa. Segundo, virar a chave da perspectiva. Olhar para os gigantes da vida não com os nossos olhos, mas com os olhos da promessa. Terceiro, e isso é fundamental, deixar que a fé dite as palavras, falando sobre o potencial que existe, em vez de ficar remoendo as falhas do agora. E por último, manter o foco na maquete, na visão do que aquilo pode se tornar. No fim das contas, é isso. Sempre que a gente encara um território novo na vida, sei lá, um emprego, um relacionamento, um desafio pessoal, sempre vai ter esses 2 relatórios na mesa. Um é o relatório do medo, que só enxerga os gigantes. O outro é o da fé, que foca na promessa. A pergunta que fica para a gente refletir é: qual deles está falando mais alto?